Podcast. Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do TOTOS Developers sobre migração de software. No episódio de hoje, vamos falar das esteiras de desenvolvimento, os desafios de ter uma integração contínua robusta para integrar software de qualidade. Estou aqui novamente hoje com os meus colegas Leandro e Bonilha, que irão se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Moura, sou aqui gerente de engenharia aqui do segmento de varejo e distribuição da TOTS. E uma das áreas aí que eu cuido é a parte de DevOps, expedição, e a gente vai falar bastante disso aqui. Boa, tudo bem, gente? Eu sou o Vinícius Bonilha, sou gerente de engenharia do segmento de saúde da TOTS e bora para um papo legal aí. Então vamos lá, me apresentando também, né? Sou Juliano Alves, sou responsável também pela engenharia de uma das linhas de produtos da TOTOS, né? Então, a gente tem aqui 3 linhas de produtos diferentes, 3 desafios muito parecidos, mas claro que com suas particularidades. Então vamos começar, pessoal. Falando de esteira, né? E a gente está falando nesses episódios aí de um processo de migração de software, de evolução, né? De modernização. Qual que é a importância da gente ter uma esteira, uma integração contínua bem robusta para garantir aí que esse processo de migração seja uma coisa que traga, né, um software de qualidade para os nossos clientes e também, né, antes mesmo do software chegar para os nossos clientes, para os nossos times de desenvolvimento. Vamos lá, vou começar então. Poxa, é fundamental, né? Esteira é fundamental. Aqui na TOTOS, no geral, né, a gente leva a esteira de desenvolvimento muito a sério. Ela é o ponto vamos dizer assim, o ponto de encontro de todo o desenvolvimento, né, onde a gente agrupa todas as alterações que são feitas ali durante o processo de desenvolvimento dos nossos produtos, né, e é também onde a gente aplica a maioria das regras, tanto de segurança, de qualidade e tudo mais, né. E então a gente leva esse assunto muito a sério aqui dentro, né, principalmente quando a gente fala de migração. Por quê? Quando você tem uma esteira bem organizada, com seus passos, e a gente está falando da integração contínua aqui, né? A gente não está falando do delivery, só aquela parte mesmo que é o momento ali do desenvolvimento. A esteira ela consegue te dar muitas informações que podem ajudar na migração do software, pode te ajudar na migração do software, né? Indicadores, todo o processo ali de testar as aplicações em paralelo, ter vários caminhos, né, dentro da sua esteira. Então, é, muitas vezes quando a gente está falando de uma migração de software, eu tenho uma convivência tecnológica e a esteira é um ponto bem importante, bem crucial para a gente ter a miscelânea de tecnologias, né, que é o software que está sendo substituído e o software novo, rodando ao mesmo tempo, sendo empacotado ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que ela tem um papel fundamental quando a gente fala da migração de software. Né? É nela que a gente vai aplicar a parte de qualidade, segurança, e garantir que esse processo de migração está sendo bem assistido do ponto de vista do que todos os times estão trabalhando, né? Então, é fundamental que se tenha uma esteira bem organizada, bem documentada, né? E que ela tenha todos os seus processos ali muito claros para ajudar quando essa migração vier a acontecer, né, a gente saber como que está o estado do novo e para onde está indo a migração. Né? Então, eu acredito que ela é um ponto fundamental também, né, de vários temas desse contexto de migração de software. Eu acho que, enquanto o Lê falava,
eu lembrava da época que CI, CD era a nossa máquina. Então, quando a gente começa a falar sobre a esteira de desenvolvimento, de integração contínua, né? E dentro do assunto de migração tecnológica, eu acho que não fazendo também, não só fazendo assim, mas eu acho que é o conceito da esteira propriamente dito, né? Então a gente acaba partindo para uma migração, a gente acaba partindo para uma evolução tecnológica e aí a gente acaba também olhando e entendendo o que a gente pode melhorar naquele nosso processo que vinha sendo feito até então, né? Não que era certo ou errado, mas sempre num sentido de o que a gente pode evoluir mais com isso. Então, quando eu brinco da questão da máquina, eu sempre falo, né, que para a gente conseguir automatizar tudo, primeiro eu tenho que sofrer um pouco, primeiro eu tenho que ter todo aquele processo manual, então eu colocar a tecnologia em cima para dizer o que eu consigo agregar de qualidade na minha esteira, né? E aí quando vocês falam da esteira propriamente dita, principalmente a questão de integração contínua, aí é onde a gente começa a colocar inteligência, né? Talvez não necessariamente artificial, mas só inteligência no processo. E aí a gente começa a adicionar qualidade, a gente começa a colocar tempo, né? Não preciso desprender, posso estar fazendo outra coisa e aquilo ali está rodando e vai me fazer que nem o Lê falou, nós estamos falando da entrega ainda, mas o processo acaba me ajudando com isso, né? Então, de novo aqui, temos alguns assuntos legais para continuar aqui a conversa. É legal em cima do que vocês falaram, e a gente está falando de migração, e a gente está falando de legado e está falando de passado, né? Então, o Bonilha trouxe, né, onde que era feita a integração? Muitas vezes na máquina do desenvolvedor, né? E pegava cada desenvolvedor, colocava no repositório e alguém ia lá e testava, né? Então, o processo veio levando isso para um servidor, colocando cada vez mais etapas de qualidade, né, trazendo validações, vamos dizer assim, levar para o QA. E na migração a gente já tem várias lições aprendidas, né? Então acho que a gente aproveita. Sem contar que hoje as ferramentas, né? Hoje é muito mais fácil você fazer um pipeline do que era no passado, né? Então, não sei no cenário de vocês, mas imagino que vocês já fizeram um pipeline todo, vocês codando, né? Quais eram as etapas que tinham que ser feitas, quais validações, porque não tinha, né? Eu lembro que, se eu não me engano, a gente usava já o TFS, a gente foi ver, né, as etapas ali de usar um pipeline já pré-estabelecido na versão 2015, mas nós estamos desenvolvendo software muito antes disso, né? Então, ah, e hoje a gente tem que ter o desafio, né? Então, além da migração tecnológica, migrar o nosso pipe que tava, né, já está redondo, para as tecnologias mais atuais, né? Agora a gente usa ali dentro, né, a maioria dos nossos produtos usa o Azure DevOps. Então, o que a gente tem hoje é usar, né, o pipeline ali, independente se usa Git, se usa TFVC, já aproveitando, né, a stack da própria ferramenta. Então, acho que esse é um ponto importante também, né? Então, quem ainda talvez não utilize, né, acho que quem está vamos dizer assim, no mesmo cenário da gente, de produto antigo, que quer fazer uma migração, está numa hora boa de rever, né, toda a sua esteira. E então acho que é um ponto importante aí. Mas vamos continuar aí, pessoal. Então, estamos falando bastante dessa parte, né, da importância. Quais etapas vocês consideram, né? Eu acho que vocês comentaram aí de segurança, né, de qualidade. Quais etapas vocês consideram fundamental e primordial fazer parte de uma esteira, né? Uhum. Ah, legal, Juliano. Pensa o seguinte, né? Foi bacana que vocês comentaram aí, de compilar na máquina do dev, né? A gente, eu passei daquela fase que, lembra, quando programava em Clipper, aí tinha um servidorzinho que
compilava o Clipper ali, porque não tinha esteira na época, né? Eu Repositório não sei, estava eu não era nascido nessa época. estava começando o repositório ali, né? E não tinha isso, e aí eu vim acompanhando isso, né? E é muito legal que não tinha nem esse conceito, né, de integração contínua, o CI que a gente comenta hoje. E a gente já tinha, naquele momento, algumas etapas que eram principais, né? A primeira é ter uma compilação centralizada, né? Compilar, existe muito software construído com linguagem que ela é interpretada, né? Mas softwares comerciais, isso é mais recente, né? Até o Java ele exige um nível ali de compilação para gerar um metadado e coisa do tipo. Então, era muito comum ver esse cenário de compilação ou em softwares muito de baixo nível, né, ou em softwares comerciais. Então, quando você pergunta quais etapas, a primeira é essa, né? Então, subentende que uma boa regra de uma esteira é que os primeiros commits, as primeiras reintegrações que façam no seu repositório, você já faça um build ali para poder entender se pelo menos gerou um artefato, né? Eu acho que é a primeira validação e talvez a mais importante ali para saber se está tudo conectando, né? Mesmo que você ainda não tenha testado. Então, o build é uma etapa importante. A outra etapa é que cada arquivo que você gere e tal, por mais que ele ainda não seja uma versão oficial, que você tenha um tracking bacana dos seus artefatos, né? Então, nesse momento de build, que ele gere versões nem que sejam internas para você ter o controle, né? As ferramentas hoje estão muito avançadas para você ter esse nível de controle, sem precisar, lembra quando a gente tinha que controlar na mão, tag de release, e hoje o número de build, por exemplo, que é uma das variáveis de um contexto de CI/CD, ele já está muito acessível para você poder controlar por ele, né? Gera números sequenciais, as variáveis que tem lá. Então, você tem um versionamento ali para eventualmente fazer um rastreamento de como a esteira está operando, né? De como seus artefatos estão gerando, é um outro ponto importante. E ter um armazenamento disso, né? A outra etapa que eu julgaria muito importante, e entre essa primeira que eu vou falar do build, que é a mais básica possível, até essa segunda, que já é entrando muito numa área que eu gosto, que é a qualidade, né? Que é fazer efetivamente ali uma chamada de teste de qualidade, tem várias coisas que podem ser adicionadas nesse meio e a gente pode até tratar um pouquinho de mais detalhes, né? Por exemplo, se você tem um software ali de gestão, como o Gira ou o próprio Teams da Microsoft, né, ou qualquer outro, você pode por uma etapa de verificação se em que estado está o seu item de desenvolvimento, seu ticket ou sua issue, né, dependendo da ferramenta. Então, você vê que entre o ponto do build e o de qualidade, tem umas etapas ali de processo que você pode tratar. Aí, indo direto à sua pergunta, a qualidade. Isso não tem que abrir mão, tem que ter uma etapa de qualidade na esteira, e essa qualidade ela não está só concentrada a testes de um QA, no caso, né? Ou um teste unitário, mas sim qualquer tipo de teste que você possa colocar no seu binário, entender se um arquivo de configuração ele está num padrão, alguma conformidade que você determine no seu time. Então, esse é o momento ali de ter um bloco de qualidade. E por último, para deixar espaço aqui para o Bonilha trazer também os elementos da experiência dele, segurança, né? A gente não consegue hoje não pensar em nenhuma etapa de segurança numa esteira. E ali é onde você pode eventualmente inferir coisas dentro do pacote, fazer um hardening, né, inserindo bloqueios, inserindo regras que você possa evitar que ou você espeça seu produto, né, com alguma senha, alguma coisa ali dentro do binário ou arquivo de configuração, né, mas que também você possa
fazer checagens de ataque de supply chain e verificação do próprio pacote. Então, eu acho que esses 3 pilares, eu diria que é os que eu começaria aqui para resposta aqui para pergunta, respondendo a pergunta que você trouxe, né? E aí eu abro aqui para o Bonilha complementar. Olha lá, Bonilha. A visão, assim, da esteira, das esteiras, né? Assim, eu acho que para responder a pergunta, apesar da gente ter, assim, a gente pode falar da receita de bolo, né? A gente, de fato, existe a receita de bolo que é, vamos dizer assim, a convenção, né? O Lê foi feliz no comentário, acho que basicamente é isso mesmo. Mas acho que para responder, Juliana, está muito de acordo com a maturidade daquele produto ou daquele time. Então, eu não sei o que eu só li nos livros de história Clipper, então não sei dizer muito bem, mas a gente essa maturidade que a gente fala, talvez, por exemplo, a gente só automatizar o processo que o Lê comentou do build, poxa, talvez para aquele time ali já é um baita de um avanço. Já ou seja, eu saí do zero e agora eu tenho uma esteira, né? Se aquele time ou aquele produto, porque os dois tem que ter esse nível de maturidade, né? Se é um produto novo, dependendo do caso, ele já vai nascer com o suprassumo do que mais tem de tecnologia e do que se recomenda, ferramentas que as big techs utilizam, enfim. Agora, se eu pego, que nem o Juliano comentou, do legado, por exemplo, talvez eu não consiga aplicar a hype da tecnologia naquele produto, mas eu consigo fazer o básico bem feito, então eu adicionar um pouquinho de qualidade nele, ou eu adicionar o Lê comentou do build, eu ainda comentaria um passo de ter talvez um gated ainda no meio do caminho aí, porque vamos pelo menos não sujar o rio, né? Vamos garantir pelo menos ali que a gente não suje o rio. Então tem vários, eu acho que para responder a pergunta, assim, acho que tem muita questão da maturidade. Então, se eu consigo colocar, que nem, por exemplo, o Lê comentou, de segurança, de avaliar, por exemplo, componente, é uma coisa que até ontem aí não se discutia, né? Era uma coisa que, vamos analisar a segurança, mas não, era uma coisa que tinha que estar enraizada no processo, e aqui a gente está falando já nas esteiras, né? A gente poderia voltar um passo e falar que a segurança tem que estar na esteira, no momento do desenvolvimento, né? Então, tem vários passos. Então, assim, para responder, eu acho que é a questão da maturidade. O principal, obviamente, é a gente automatizar o processo, porque quanto mais eu automatizo, menos erro humano eu tenho e mais eu consigo, cada vez mais a gente estava falando aqui antes de começar, né, de inteligência artificial, cada vez mais otimizar o meu tempo do meu humano, né? Então, eu colocando isso na esteira, eu consigo fazer isso, eu consigo entregar com mais qualidade. Então, resumindo, eu acho que é o ponto da maturidade, mas acho que o Lê foi feliz. Ele tocou, acho que, nos pontos que seriam o básico, pelo menos é o básico que a gente aplica, né? Pô, aí eu vou só, né, fazer algumas considerações que eu acho que foi bem importante os pontos que vocês colocaram. Se for do gated, né, eu acho que é um ponto muito importante, né? Isso para mim foi um dos maiores destaques que a gente teve no passado, porque quantas vezes, né, a gente tinha uma esteira e o dev subia coisas pela metade e quebrava a esteira e impactava todo mundo, né? Se você consegue garantir que o build, né, que o fonte dele mais o fonte do seu repositório vão continuar íntegro, cara, isso é lindo. Isso foi um dos principais destaques que a gente teve no passado, né? Porque a gente sofria muito de quebra. Quantas vezes o dev não fazia o check-in às 18 horas, travava a máquina e ia embora, a esteira rodava, pum,
Tava lá o QA esperando e não conseguia testar porque tinha que esperar no outro dia ele chegar, né? Então, acho que o gated é um ponto importante. Outro ponto, né? Existem as ferramentas hoje políticas de check-in, então tem coisas que também você consegue validar, né? O Sonar Cube é uma ferramenta que ajuda você a colocar na esteira ali para uma série de validações. Então, e é isso mesmo que você falou, tá, Bonilha? Você vai aumentando né, o nível e mais etapas de acordo com a maturidade. Não adianta eu falar, por exemplo, eu estou falando de teste unitário de cobertura de teste. Não adianta eu exigir no legado 80%, 70% de cobertura, se o produto tem zero, nunca vai subir um fonte, né? Então, isso é um ponto de atenção, para quem está nos escutando aí, nos assistindo, tem que fazer análise. Não existe mesmo receita de bolo. Existem várias etapas, né? A gente comentou de algumas aqui, é que você vai incrementando, né? Você vai colocando camadas e pessoal, lições aprendidas, melhoria contínua, né? Aquilo que você pegar lá que você conseguir antecipar, eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito, né? O desafio que a gente tem hoje é cada vez mais trazer essas etapas de qualidade que hoje estavam na esteira de, vamos dizer assim, né, pré-produção, né, para cada vez mais próximo do ciclo do dev, para que ele consiga, né, quanto mais rápido a gente identificar um problema, mais barato, né, a gente sabe que é fazer os ajustes, né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante mesmo, e eu acho que eu fico a dica aí de estar com isso em mente, né? E evolução contínua, trazendo cada vez mais coisas para antecipando, colocando outras ferramentas, né? Mas, claro, acreditando aí e entendendo a maturidade do time e do produto, porque senão, se você colocar muita trava, não vai ter produto, não vai ter inovação, não vai ter deploy, não vai ter nada, né? Então, acho que esse é um ponto aí é, de atenção. A gente brincou aí do passado, né? E falou aí das experiências antigas e tal. Vocês acreditam que hoje, né? Lógico, a gente falou também da questão de vulnerabilidade, que é uma coisa que vamos dizer assim, que não é tão recente, mas também não é tão antigo, né? Mas é um item de bastante relevância fazer parte da esteira, né? Eu lembro que antigamente a gente, produto pronto, aí você ia testar a segurança, né? Hoje você traz também esses itens para dentro da sua esteira, né? Principalmente análise estática de código, essas coisas todas de componente. Vocês acreditam que hoje, dado essa maturidade maior e principalmente o avanço das tecnologias, tem sido mais fácil esse trabalho de criar uma esteira ou dar manutenção numa esteira para entregar software com mais qualidade ou ainda tem muito desafio pela frente? Resposta curta, né? Sim, com certeza, está mais fácil. Não- eu acho que a evolução tecnológica nos ajuda com isso. Não vou dizer diariamente, mas eu me arrisco a dizer que semanalmente ela nos ajuda com isso. Então, a gente, eu tenho uma prática de até deixar para o pessoal, acho que é legal. Eu tenho uma prática de acessar alguns sites. Um deles, por exemplo, é o Cloud Native. Então, acabo acessando lá, assim, a cada mês os caras têm não sei quantos softwares, alguns caem mesmo da prateleira, outros sobem. Então, é sempre, eu gosto de acessar porque a gente sempre está olhando uma coisa ou outra, é, entende o que está rolando, né? O que os caras estão lançando de tecnologia nova. E ferramenta nova, não necessariamente tecnologia, mas tem uma ferramenta que antes, por exemplo, eu precisava ter 3 ferramentas para fazer um processo, agora eu consigo ter uma ferramenta para fazer o processo. E melhor ainda, free. Então, ó, funciona da mesma maneira. Então, acho que sim, a resposta curta é sim, com certeza. E só que é claro, é, talvez a resposta mais certa seria depende, né? Que é a nossa resposta padrão, mas é, a gente também tem que cuidar, né? Existem, o Juliano comentou do Azure DevOps. Poxa,
Se tu quiser fazer de novo, tu quer sair de 0 a 100, tu quer colocar tudo a boa prática, tu pode utilizar lá, tu pode utilizar ferramentas. Ah, eu quero utilizar, sei lá, GitHub, eu quero utilizar coisas on-premises. Enfim, tem sabor, tem gosto para todo mundo. Mas aí, quando eu coloco como ponto de atenção, é principalmente relacionado a cuidado para não colocar muito floreio. Cuidado para não, quero colocar isso, quero colocar aquilo. O Juliano comentou da questão de, poxa, eu quero colocar cobertura de código, eu quero colocar quantidade de teste, mas às vezes o básico tu não está avaliando, que é um componente vulnerável que vai te gerar um backdoor e amanhã ou antes ainda, vai te gerar ali uma possibilidade de um DDoS e tu amanhã ia ser com a tua aplicação fora do ar. Então, tem coisas ali que eu acho que são mais básicas, mas sim, eu acho que a questão de o quanto facilita é melhor, utilizar as novas tecnologias melhor, mas só também não vamos ir muito distante do básico bem feito, para a gente pelo menos garantir a integridade ali do produto, da esteira, né, e depois da entrega. Show. Concordo, tá, Bonilha? Tudo que você falou aí, a gente quase não vive isso, né, no dia a dia. E complementando aqui da minha parte, é o seguinte: sim, Juliano, facilita demais. E eu vou dar alguns exemplos que a gente passou, principalmente em migração, tá? A gente aqui tem uma torre de Babel de tecnologia, né? Pelas aquisições que a gente acabou fazendo, e cada empresa em algum momento decidiu escolher sua tecnologia, né? E o que que isso implicava quando a gente usava, por exemplo, passou a usar Jenkins num período e usava essas ferramentas, são de mercado, né? São conhecidas. Primeiro, a administração. Então, o fato de você estar em SaaS, você tem uma flexibilidade muito maior de subir um projeto muito mais rápido, sem depender de uma infraestrutura local e sem depender de escalabilidade que é física, né, para você ampliar seus componentes. Normalmente as esteiras nossas são muito grandes, né? Eu acho que nas públicas aqui nem imagina o volume de build, de código que a gente gera no dia. Os RP são muito grandes, né? Então, ele não é uma esteira comum. Muitas vezes você tem um servidor orquestrando, né, num cenário desse antigo, com vários nós operando em paralelo para compilar vários módulos e depois juntar tudo isso. Então, eu costumo dizer que as nossas esteiras são uma arte, né? O trabalho artístico que está ali, né? Para a coisa acontecer. E hoje, por exemplo, a gente tem usado o Azure DevOps como solução, isso facilitou demais. A ferramenta por si, por essa questão da administração, da facilidade de ter plugins, né, para tudo isso que a gente falou, né, uma usabilidade bem bacana. E aí tem um outro contexto, que agora, na era do container, a gente conseguiu ter uma flexibilidade muito boa em usar container como os nossos nós de build. Então, automaticamente eu não preciso mais ter vários servidores e sim escalar por meio de containers, né? Então, isso é uma modernidade, né? Eu diria uma facilidade que a gente adquiriu aqui, né? Que veio com o tempo aí e ajudou a gente bastante, porque imagina se nesse cenário que eu dei de exemplo da migração, poxa, o produto que eu estava migrando, por exemplo, de C# para Delphi, né, ao contrário, desculpa, de Delphi para C#, tinha lá, sei lá, 50 servidores para fazer os builds, né? Cada um era um nó que fazia o build. E aí eu ia ter que ter mais 50 para fazer o mesmo build para C#, por exemplo. Então, isso hoje a gente escala dinâmico por meio de container e tem toda uma inteligência dentro do container para saber que build ele vai fazer, que hora ele vai escalar, o que ele precisa buildar. Então, assim, é uma facilidade que antes a gente não tinha, né? Então, exigiu toda uma engenharia por trás para organizar como ia operar esses workers que fazem cada compilação e facilitou a nossa migração, porque eu escalo
à medida que eu vou migrando o software, né? Vou trocando, substituindo a tecnologia. Então, para a gente hoje é muito mais prático do que foi em algum momento no passado, né? Boa. É, vamos falar de complexidade, né? O RP do tamanho que é, a gente tem algumas versões de mercado, mais a de inovação, todas elas sendo buildadas quase que ao mesmo tempo, né? Haja máquina mesmo. E a ideia de containerizar é realmente muito boa, né? Pessoal, vamos falar de alguns pontos aqui até para a gente ir para os finalmente, né? Porque o assunto é extenso. Vocês, né? Todo mundo gosta de medir muito, né? Então, quando se fala de esteira, vocês trabalham com algumas métricas aí que utilizam para medir a efetividade da esteira? Porque eu, particularmente, eu brinco, né? Que melhor do que ter uma, né, métrica que fica vendo efetividade é a gente descobrir o problema antes de subir o fonte, né? E não achar depois. Então, por exemplo, quando me questionam a efetividade dos testes unitários, e hoje na nossa esteira, uma quebra de teste unitário, não, a gente não vê. Por quê? Porque está no gated, né? Aí, quando me pergunta a efetividade, eu falo assim: olha, se você quiser, a gente desliga os testes unitários do gated e da esteira. E aí nós vamos ver no mercado, né? Então, brincadeiras à parte, vocês, lógico, a gente sabe que existem métricas, né? A gente consegue ver ali quantos pull requests passaram, quantos builds passaram. O que vocês têm aí de métricas aí para, né? Porque a gente sabe que muita gente gosta de se basear em números para ver realmente o valor da funcionalidade. Uma coisa que daria para a gente fazer até num próximo é trazer de fato aí alguns big numbers, né? Eu acho que é legal para a gente trazer para a comunidade, para trazer para o pessoal alguns big numbers de quanto a gente, que nem o Lê falou, de quanto a gente builda. Eu juro que na hora veio o meme aquele da mulher da Nazaré, aquela que fica somando aqui tudo, que eu parei eu juro, assim, eu parei para pensar assim, poxa vida, cara, pior, né? Olha que loucura se a gente, o Juliano comentou, várias versões, às vezes versão inspirada, que a gente ainda continua fazendo pela garantia estendida e tudo mais. Então, é engraçado, assim, é legal a gente pensar isso, né? E aí, ainda mais fazer a brincadeira, o paralelo do passado, tu imagina a gente, quantas pessoas teria que ter para fazer isso, né? Então, mas é legal, acho que é legal da gente trazer depois esses big numbers. Juliano, assim, eu não faz muito tempo a gente desenvolveu uma das métricas que a gente desenvolveu em saúde está atrelada à questão da qualidade. A gente queria entender o quanto, queria fazer um paralelo do quanto, desde o nível da alteração que o desenvolvedor fazia num arquivo, até o quanto isso gerava de, por exemplo, bug na ponta. Ou seja, se eu tenho um arquivo que ele é muito alterado, a chance de eu entregar mais bug nele na ponta é maior. Essa ferramenta nos mostrava isso. Por quê? Porque eu acabo tendo um arquivo muito grande, aí é o momento, talvez, de tomar uma decisão de refatorar. Talvez não faça sentido eu ter aquilo. Arquivo, quando eu digo fonte, né? Então, essa é uma das métricas legais que a gente acabou utilizando para ter esse entendimento. Então, existe lá um dashboard que o PO ou o Team Lead, aí dependendo ali da squad que está trabalhando, ele pode tomar uma decisão no sentido de, poxa, então eu acho que eu vou ter que aumentar a cobertura, então eu acho que eu vou ter que mudar aqui algumas coisas, vou ter que refatorar. Então, essa é uma métrica legal que a gente colocou. Teria algumas outras aí que agora acho que, sim, de bate-pronto, eu consigo me lembrar. Também na esteira, quando tu comenta da esteira e tu foi cirúrgico, a gente usa muito o Sonar Cube. E o Sonar Cube ele é temperatura para muita coisa.
não só a questão da qualidade, da análise estática ali do código, mas também existem alguns customizados que a gente desenvolve dentro do SonarQube, que aí a gente consegue colocar a nossa regra. Então, ele consegue nos dar uma métrica não só de volume, mas eu vou falar bem o termo lá, a questão dos bugs, né, do que é crítico, e isso ajuda pra caramba, porque daí esses insumos, eu tô falando e, de novo, tô fritando, assim, porque esses insumos, eles servem para a gente colocar várias métricas, né? Não só de qualidade, mas várias métricas que a gente pode determinar, por exemplo, a quantidade de débitos técnicos que o nosso produto está gerando, né? Ou ainda gerando porque a tecnologia, dependendo do que tu está desenvolvendo, ela semana que vem já está obsoleta, né? Ou já tem uma oportunidade de melhoria para ela. Então, o tempo da esteira, principalmente se é alguma feature muito grande. Então, a temperatura do sonar, por exemplo, nos dá muito insumo para eu definir a minha estratégia de qualidade. Aqui a gente tem metas semestrais de qualidade, então a gente basicamente define ali algum big number, né? Define algum objetivo alcançável e aí busca ele ao longo do semestre. Então, geralmente está atrelado à qualidade e essa ferramenta nos dá muito isso. Então, agora que está fresco na memória, né? A gente acabou de desenvolver uma coisa parecida com isso, que é uma análise proativa. Então, a gente não deixa... Depois de todas essas esteiras que a gente está comentando, depois de todos os portões que ele passou, é igual água, né? Quem nunca teve quem mora em casa já teve alguma infiltração no telhado. Então, às vezes a gente vai descobrir que o furo tá pingando aqui, mas o furo ele tá lá do outro lado, né? Então, mesmo por todos esses portões, por todos esses controles, a gente acabou colocando uma análise proativa de, mesmo eu passando tudo isso, eu liberei no ambiente interno e no ambiente interno eu comecei a pegar problema. E aí isso gera insumo para o time, retroalimenta uma esteira e aí volta para o desenvolvimento, para a correção. Então, essas métricas, tanto no semestre passado quanto que vai nos acompanhar nos próximos semestres, essas métricas são essenciais para a gente ter um controle da qualidade, ter um controle... E até assim, nem falei, vou deixar um pouco para o Lê, não vou monopolizar, até a questão de o quanto a gente está expedindo, quantas vezes a gente está entregando. Faz sentido ter toda essa entrega? Faz sentido represar? Enfim, mas esse aí eu acho que vale talvez outro podcast. Até porque a gente está falando ainda da integração contínua, né? Tem a parte da expedição, que é outro desafio, né? Mas, indo aqui nessa linha, muito do que o Bonilha trouxe, assim, a gente faz também, então a gente tem toda a parte de indicador de quantidade de build, o que falhou, o que não falhou, né, total de versões, e até antes de falar dos outros indicadores que tem, só para quem está nos ouvindo aqui ter uma ideia do quão é importante a esteira para a gente. A esteira hoje, a gente considera como um ambiente de produção, né? Eu, por exemplo, sou responsável por 5 ERPs aqui, principais no segmento de varejo de distribuição, e desses 5, eu não posso deixar de buildar, deixar de expedir, né? A gente está falando de mais de 300 servidores que a gente mantém para os desenvolvedores simularem, usarem, a própria esteira faz deploy nesses servidores para usarem a aplicação, além dos containers que estão lá para gerar build, para gerar toda aquela dinamismo que eu comentei. Então, é um time grande, é um processo delicado que a gente respeita ele muito,
e mantém ele com o mínimo de instabilidade possível, porque eu posso impactar o processo, posso impactar um cliente na ponta, né? Tem muita coisa em jogo aqui. Então, passa por aí. Então, indicador, ele é uma das coisas mais importantes. Hoje a gente olha para a esteira, a gente tem um projeto aqui que a gente chama Inspeção da Qualidade, que nele a gente concentra todos os indicadores ali da esteira. Então, tem esses que eu mencionei aqui no início da minha fala, tem os de qualidade como o sonar. Sonar fantástico, né, gente? Tem ajudado a gente demais aqui, né? Então, tem sonar, tem a parte de segurança também, que a gente tem algumas ferramentas open source e também comerciais rodando em cima dessa etapa. A gente tem os testes tanto funcionais quanto unitários, e também tem toda uma parte de relatório que aí já começa a entrar na parte da expedição ali, de versão, de qual versão está, né, de repositório versus quantas compilações, tempo de compilação a gente mapeia também, porque é muito importante, né? Eu não posso demorar horas, dias numa compilação, porque eu tenho entregas para fazer para o meu cliente, né? Então, é um ambiente que a gente tenta gerar o máximo de indicadores que a gente consegue para ter essa visão global de como está a execução do empacotamento ali do nosso software, né? Boa, né? Só acrescentando também, né? Até para a gente poder ir para os finalmente. Nem vou falar dos desafios do SaaS versus on-premise, que até porque já teve podcast específico sobre isso. Mas falando de indicadores, acho que vocês só tocaram pontos importantes, né? E também de volume, né? Pegando o caso do RM, tá? Além da integração contínua, dali a gente dispara, né, o que a gente chama ali de continuous testes, né? Que é testar não só a parte unitária, mas todos os testes funcionais que a gente tem dos fontes que foram alterados. E aí, Bonilha, só para você ter um número na sua cabeça aí, são 3.500 testes executados diariamente, tá? Isso sem contar os testes unitários, tá? Tô falando de testes funcionais, daquela ferramenta que a gente até comentou, né, num dos episódios anteriores, porque todo fonte alterado que tem um teste que passa por ele, a gente automaticamente executa isso antes do deploy, né? Então, a gente sabe da importância de ligar a integração contínua com a continuous testes e com a continuous delivery, né? Então, a esteira hoje ela é completa, né? Então, outro ponto também, né, pessoal? Não adianta ter testes automatizados se você não consegue fazer com que eles sejam executados automaticamente, né? E isso falando de evoluções, era o que a gente tinha no passado. No passado, a gente tinha teste automatizado, mas alguém tinha que pegar o pacote e ir lá rodar os testes em cima daquele pacote. Então, acho que a questão de ter indicadores, acompanhar é importante, né? O Leandro comentou um ponto também. Eu comentei com vocês que a esteira, né, à medida que vai passando o tempo, a gente vai trazendo mais coisas. E aí, se você vai empilhando mais etapas e não otimiza ou paraleliza, daqui a pouco sua esteira fica muito longa, muito demorada, né? E hoje a gente tem uma esteira bem rápida, né? Só para ter ideia, se tiver tudo funcional, né? Se você já desenvolveu, já testou, um deploy para um cliente hoje é coisa de startar o deploy, e o deploy está né, vamos dizer assim, na central de download do cliente e a issue expedida para ele, no caso do RM, são coisas hoje de 12, 15 minutos. Mas esse aí, se não está funcional, né? Se não está pronto, não rodou a integração contínua e aí o teste. Aí também é coisa de, né, pouco próximo de uma hora, dependendo, lógico, da alteração que foi feita. Se foi uma alteração que não mexe muito fonte, a gente também tem uma forma bem rápida de fazer esse deploy aí para o cliente. Pessoal, acho que para a gente também, né, chegar ao fim aí, porque para não ficar muito extenso, acho que é só reforçar essa importância, né, de ter todas essas etapas, né, da esteira, né, não só a parte de build ali, das validações. O que vocês me dizem sobre isso? E para a gente chegar aí nos nossos finalmente. E depois a gente traz mais assuntos legais aí para a turma. Que assunto bacana, né? Passou tão rápido. A sugestão que eu dou é assim: olhe para o seu processo, né? Para como
O produto está sendo desenvolvido, importa bastante a arquitetura do produto, parece que não, mas importa demais. Então, por isso que eu comentei de tempo ali, né? Olhar para como você quebra seus módulos, os seus microserviços, as suas etapas, como que elas, a dependência entre elas, os acoplamentos que tem, tudo isso influencia, porque no final do dia a gente que desenvolve quer que o software chegue, a inovação chegue o mais rápido possível na mão do cliente, né? E a esteira, como todo processo, ela gira em torno do produto que a gente está criando, né? Então tem que ter esse olhar, claro, de PDCA e de análise em cima disso. A sugestão que eu dou, tudo começou as esteiras começaram a avançar e puxando o gancho de um ponto importante que o Bonilha tocou aqui, que é a maturidade, quando a gente colocou na mesa que as esteiras, ela não tem um dono, não é a área de DevOps hoje que cuida dela, que é só o dono. Todas as áreas são donos dessa esteira. Então, por exemplo, no meu time, eu que tenho vários times, né? Tenho de arquitetura, tenho de UX, tenho de processos, cada líder, cada liderança, cada time desse, cada squad, no caso, ela é responsável por um pedaço na esteira e tem uma meta de colocar algo na esteira para melhorar a qualidade do software. Ou seja, assim a gente está empoderando, está deixando todo mundo dono daquilo e criando coisas criativas, né, para melhorar a qualidade do nosso software. Isso evoluiu o nosso software demais, né, e tem feito uma virada de chave, é importante. E para finalizar, é assim, não se acomodem com a esteira, né? Porque uma esteira é muito fácil a gente falar, tá funcionando, tal. Sempre tem um elemento que a gente pode melhorar, sempre tem uma dinâmica que a gente pode fazer um PDCA para o nosso cliente receber a inovação mais rápido. Não se contentem com aquelas 2, 3 horas que um processo está demorando e sempre foi assim, não. Tentem otimizar sempre, porque vocês vão ver que no final das contas o cliente ele não sabe que está chegando a inovação rápida nele por causa disso, mas você vai estar atingindo uma satisfação que também faz parte do produto, não só como código ou uma feature. A esteira também faz parte do produto ali, né? Então, foque em melhorar ela, em ela ser bem automatizada, bem organizadinha e tudo mais, né? Esses são os conselhos finais aqui, as sugestões finais que eu dou em relação a esse processo, né? Não vou chover muito no molhado, porque é perfeito, é exatamente esses pontos que vocês trouxeram. Mas é a questão da maturidade, é a questão, o Lê falou uma frase que eu falava muito mais no passado, hoje em dia nem tanto, mas a cultura do sempre foi assim, não deixem pegar vocês. Eu, de novo, no passado, eu comentava muito, quando a pessoa vinha com o sempre foi assim, daí boa, ótima oportunidade para não ser mais assim, a partir de agora. Justamente porque a gente começa a pensar na evolução, né? Se eu tenho enfim, o processo completo que demora 3 horas, e a gente está falando muito de build, mas não é só build, né? Tem outras coisas que a gente já falou aqui. Mas né, eu tenho um processo que demora 3 horas, então vamos fazer em 1 hora e meia. Vamos fazer ele em 1 hora, vamos fazer ele, em determinados casos, assíncrono, então, vamos fazer por etapa, enfim. Então, acho que é isso, a questão do processo, defina o processo, defina a ferramenta, mas automatize, crie a esteira, né? Defina o fluxo inicial, crie a esteira, não faça na sua máquina, e eu acho que é isso, acho que a gente citou várias ferramentas que dá para ajudar, vai ter free, vai ter paga, vai ter, de novo, quero começar agora, quero entender como é que é, poxa, dá para começar fácil, dá para começar simples, e eu acho que um tema que o Lê trouxe, poxa, esse é um dos pontos principais, assim, que é o time de DevOps, ele pode ser responsável pela ferramenta, ou uma parte da ferramenta, ou uma parte da cultura.
O time é responsável pelo artefato que está sendo gerado, o time tem que fazer parte disso. A qualidade do software ela tem que fazer parte do nosso diretor, que já não mete a mão há muito tempo, até todos os níveis, né? A gente está falando de todos, e todo mundo é responsável pela qualidade. E quando a gente fala da esteira, de fato, hoje, aí de novo, a gente começa a falar de evolução. Hoje pode existir um processo que o próprio dev vai lá, cria um Jenkins file, por exemplo, e depois está buildando a aplicação dele. E o cara do DevOps não tocou em um dedo, né? Então, perfeito, acho que esse é um ponto importante. Mas é aquilo, tem vários sabores, começa básico, o importante é começar. Perfeito, turma. Mais uma vez aí, muito obrigado. Então, é só reforçando aqui, acho que tudo que foi falado, né? Acho que ponto importante. É um processo de evolução contínua. Tente gerar, né, antecipar ao máximo as etapas para o início do ciclo, né? Aquilo que conseguir fazer dentro da máquina do dev. E não é buildar na máquina do dev, do dev, tá? É levar a esteira para as validações para a máquina dele antes de subir para o repositório. Parar com essa mania, né? Na minha máquina funciona, né? Vocês falaram muito bem isso. A responsabilidade de todo mundo, não adianta o dev falar, eu rodei aqui na minha máquina, funcionou. O problema está na esteira. Não, meu amigo. É da esteira que vai ser feito o deploy. No final da esteira que vai ser deployado. Então, é responsabilidade mesmo de todo mundo, né? Então, a gente tem aí o desafio de ter um ambiente, né, da esteira e do dev muito próximo de produção, justamente para a gente evitar esses problemas. Mas é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês, a turma que está nos assistindo aí, nos ouvindo, o meu muito obrigado, espero que tenham gostado, e em breve a gente vem aí com mais assuntos sobre esse processo aí de migração de tecnologia, migração de software. Pessoal, vamos me despedindo por aqui, obrigado aí, Leandro e Bonilha, fique à vontade aí para despedir também da turma. Isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez e muito bom estar aqui falando desse tema bacana, hein? Até mais. Valeu, gente. Até mais. Abraço. Abraço, pessoal. Podcast.